Todas as quartas-feiras, o Dr. José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, está com a gente aqui para este quadro que é o seu direito, para falar sobre direito trabalhista. Dr. Cremasco, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado, vamos lá. Vamos para tema que é meio espinhoso, né? A gente sabe que a própria Constituição Federal, ela diz que as pessoas têm direito à saúde, ou seja, se precisa de remédio, tem que ter. Mas existem muitos remédios de alto custo, né? Então, como é que fica essa questão do fornecimento de medicamentos, principalmente para quem precisa desses que são extra série, doutor Cremasco? Nós não estamos falando aqui daquele remédio para cura ou manutenção da diabetes baixa. Nós estamos falando de hemodiálise, de tratamentos caríssimos. Tem remédio que custa 20, 30 mil reais e a pessoa não tem dinheiro para pagar. E como você disse, é um direito constitucional, direito à saúde. E esse direito está previsto na Constituição Federal. Então, a pessoa precisa desse medicamento de altíssimo custo e não recebe, nem sempre recebe a resposta positiva do Estado. Ou, às vezes, para fazer uma cirurgia séria e grave, leva meses para marcar. Então, o que tem acontecido com muita frequência nos dias de hoje? A pessoa, necessitando desse remédio, precisa acionar o judiciário para que o judiciário determine ao Estado que faça aquela entrega. E aí, com essa liminar, que tem sido dado com uma certa rapidez para socorrer uma pessoa, por exemplo, que está precisando de hemodiálise, né? Um remédio que, se não for utilizado, leva a pessoa à morte ou à gravidade de uma doença, ou a interrupção de um tratamento que só vai causar maiores problemas. Então, o caminho para essa pessoa é procurar o judiciário e pedir essa liminar para que o Estado cumpra essa obrigação. Lembrando que no Brasil, né, pessoas com câncer entram em fila, né? Tem doença que é mais urgente de se tratar do que o câncer, né? E se for no SUS, tem que ir para fila, né? Se não pagar um particular, morre esperando, né? Apesar de tudo, né? E o SUS ainda é um dos sistemas mais importantes e mais eficientes do mundo. Se não fosse ele, a gente não teria se vacinado, né? Pois é. Contra a Covid. Então, não se trata aqui de uma crítica ao SUS. É uma falta de uma eficiência. Isso. E se for fazer uma CPI para provar de onde vem, de onde vai, a coisa não funciona. Então, o fato é que as pessoas que precisam de medicamento de alto custo, não recebendo esse medicamento, como via de regra não tem recebido, o caminho é o judiciário. E por que o Estado entra com liminar para não ceder esses remédios? Não, o paciente que tem que entrar para o Estado fornecer. O Estado nega, né? Então, e por quê? Então, aí que eu estou dizendo, vamos ter que fazer uma CPI, porque o correto era ter uma programação, né, ter um cadastro daquilo que as pessoas usam com frequência e manter um estoque desse medicamento, né? Isso seria o correto, mas até chegar nesse ponto, a distância me parece que está um pouco longa demais para ter esse controle ou essa eficiência. O que a gente tem visto é uma falha no sistema que obriga a pessoa a contratar o advogado, entrar com ação, esperar o juiz decidir, e aí o Estado vem e contesta, e é mais um processo para abarrotar o já sobrecarregado judiciário brasileiro, né? Doutor Cremasco, aí quando a gente está falando de um funcionário que fica doente, né? O senhor já explicou isso em outras oportunidades aqui,
quem faz o afastamento dele é o INSS, não é a empresa, né? Os 15 primeiros dias é de responsabilidade da empresa. Só os primeiros 15 dias. Sim. Se o afastamento for superior a 15 dias, a empresa paga a parte dela e a partir do 16º é por conta do INSS. Pois é. E aí, nesse caso também, uma pessoa que é afastada do trabalho pelo INSS, ou seja, ela já tem um documento atestando que ela não pode trabalhar. E que ela está com problema de saúde, ou seja, ela pode precisar de um medicamento. Isso também não muda nada nessa fila na espera de um medicamento. O fato de ela ter uma carteira assinada, ter uma garantia do próprio INSS, da empresa que ela está precisando. Ou de não ter uma carteira assinada, né? Porque pode ser uma criança, pode ser um idoso. Então, independe da existência ou não de um vínculo de emprego. É um direito de todo cidadão a ter a resposta do Estado a esse medicamento de alto custo. Imagina chegar na forma... Uma receita hoje de um diabético, se for cumprir o que os médicos recomendam, na média, é de 800 a R$1.000. Já a maioria da população não tem acesso a esses medicamentos de alto nível, de um médico particular. Imagine, uma pessoa que recebe 2.500 de aposentadoria, vai gastar quase 1.000 de remédio, vai sobrar o quê para comer, né? Então, fica sem comer, só toma remédio, né? Aí morre de fome. Exato, não sobrevive da mesma maneira. Não sobrevive. Então, independe de qualquer vinculação para a busca desse direito. Bom, eu não sei se esse tema tem a ver com o Dr. Cremasco, que é sobre direito trabalhista, mas é a opinião do Fabiano Romancini, eu vou colocar aqui. Se o dinheiro dos nossos impostos fosse realmente investido na saúde, não aconteceria esse problema. Com certeza, né? Será? Não teria, né? Eu não sei, eu tô achando que às vezes essa questão de o Estado negar não tem a ver com imposto. Parece que é uma coisa de não querer gastar. É claro que todo administrador quer ver o fechamento do orçamento dele não no vermelho, né? Desde que pode morrer gente, não tem problema, né? Então, a questão dos impostos, né? Eu acho que poderia ser... Tem essa divisão no orçamento do Estado, mas realmente eu acho que é uma contribuição, é a destinação dos impostos. E a organização, né? Para abastecer a necessidade, né? Exato. Para a gente fechar, doutor Cremasco, já que chegou pergunta de ouvinte aqui, a gente não vai deixar passar batido, além desse comentário, né, do Fabiano, que a gente agradece muito, mas é de um assunto que o senhor tocou na semana passada, que foi a questão do empregado doméstico, né? E a opinião da nossa ouvinte que mandou na semana passada é que precisava de um meio termo, porque existe muito abuso por parte tanto de patrão quanto de empregado doméstico, né? Porque não é estatutário, não gera lucro, no caso aqui, diz a nossa ouvinte. Dá para chegar nesse meio termo, doutor Cremasco? Não gera lucro em termos, né? Porque se você contratar um doméstico hoje, você vai pagar R$3.000. Vamos falar uma família boa que paga R$3.000 para uma trabalhadora doméstica. O casal saindo para trabalhar, ele vai ganhar muito mais do que os 3, né? Então, é uma atividade que não dá para ficar olhando aquele discurso de custo-benefício, né? A importância do trabalhador doméstico numa residência envolve a confiança, envolve o zelo, cuidar de uma criança que está começando a andar, que está começando a falar. Quer dizer, então, eu acho que o meio termo aí seria o respeito aos deveres e obrigações de cada um, né? Exato, é isso. Hoje a lei ela foi muito cruel com o trabalhador doméstico no passado e hoje ela está
né, colocando o trabalhador doméstico como se estivesse numa empresa. Né? Para que a gente tenha uma ideia, né? É uma discussão que levaria muito tempo para um debate, né? Uma pessoa defendendo os domésticos, outros empregadores domésticos. Mas para a gente balancear um pouco essa discussão, basta dizer que tem muitos universitários brasileiros que deixam o Brasil para ser doméstico lá nos Estados Unidos. Né? A maioria começa como doméstico lá. Sim. Então é uma questão de critério. O doméstico aqui sempre foi acostumado com quartinho no fundo, com privada no fundo. No Brasil tem área de serviço. Lembra que não podia usar elevador social? No elevador, que ainda tem em alguns lugares, né? Elevador social, de Deus, né? Então, quer dizer, só uma conceituação. Quer dizer, nós estamos numa época que nós descendemos da escravidão, onde o trabalho era de graça. Em 88 houve alguma conquista para os domésticos, e o comentário da nossa ouvinte é porque nós falamos aqui que o trabalhador doméstico não tem direito ao PIS, coisa que todos os outros trabalhadores têm. E o PIS que deve mudar na reforma tributária, mas aí é outra história, né? Não, aí é o que o empregador vai pagar e não o que o empregado vai receber, né? Tá certo. Dr. José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, volta na próxima quarta-feira com mais um quadro Seu Direito. Obrigado pela presença, doutor Cremasco. Um abraço.